Olá, sejam todos bem-vindos ao Papo com os Autores, um programa da Editora do Brasil que busca debater temas da atualidade e da realidade dos professores da educação básica de ensino. Hoje, nosso tema é BNCC e gêneros multimodais no ensino de produção de texto. E para falar sobre esse assunto, eu tenho como convidadas as professoras e autoras de livros didáticos Jaciluz Dias e Cláudia Miranda. Jaciluz Dias é doutoranda em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF. Mestra em Educação pela Universidade Federal de Lavras, UFLA. Licenciada em Letras, licenciatura plena, pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, PUC Minas. Professora de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, Fernando. Cláudia Miranda é mestre em Educação pela Universidade Católica de Petrópolis, UCP, especialista em Teoria da Literatura e em Literatura Comparada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, licenciada em Letras pela Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, professora de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Fernando. Muito obrigada. Obrigada por esse espaço de diálogo. Essa interlocução é bárbara, e necessária. E obrigada a quem está nos assistindo. Bem-vindos, sejam bem-vindos e convidados a essa discussão sobre o quanto que a BNCC hoje ela nos ajuda a repensar o ensino de leitura e escrita na escola. Eu queria dizer para vocês inicialmente a respeito de quem somos, A Aquipalô, produção de texto, leitura e produção de texto, é um trabalho que resulta da experiência como professores que temos de muitos e muitos e muitos anos, Somos 4 professoras, eu, a professora Jaciluz Dias, a Ludmila Meirelles e a Priscila Ramos, Então, foi um trabalho feito em parceria com essas outras pessoas e um trabalho que resulta da nossa experiência como professoras em sala de aula. Então, a Aquipalô, leitura e produção de texto, é uma coleção escrita por professores para os professores. Sejam bem-vindos. Professora Cláudia, de que maneira a leitura auxilia no processo de aprendizagem da escrita? Então, Fernando, na verdade, essa relação é a relação mais fundamental no processo de aprendizagem da escrita, a relação que a escrita tem com a leitura. A gente aprende a escrever lendo, é por meio da leitura que a gente estabelece paradigmas que vão nos ajudar a construir o texto na escrita, A coleção Aquipalô, ela se baseia no trabalho com os diferentes gêneros textuais que circulam na vida social. É importante a gente entender que todo texto, ele é um texto produzido historicamente, é um texto produzido socialmente e que circula nas mais diversas esferas sociais. Na medida em que a gente trabalha esse texto na leitura, discutindo a sua forma de organização, estrutura, linguagem, a circulação social desse texto, a gente prepara o aluno para escrever textos nos mesmos gêneros textuais. Então, esse é um processo que é fundamental de se estabelecer para o ensino de língua portuguesa. É por meio da leitura que se escreve e é a leitura que vai favorecer a aprendizagem da escrita. Agora, professora Jaciluz, como a BNCC aborda o uso de tecnologias digitais e o trabalho com gêneros multimodais no ensino de língua portuguesa? Então, Fernando, é muito interessante porque a nova edição da BNCC, que foi lançada em 2018, ela tem o uso das tecnologias digitais como algo muito importante. E, por exemplo, ela vai citar na 5ª competência geral dela que a educação básica precisa contemplar
as tecnologias digitais, não apenas para que o aluno saiba utilizar, mas que ele saiba compreender. E não apenas na escola, mas em todas as práticas sociais, né? A escola é parte desse processo. E com o uso das tecnologias digitais, o aluno vai saber se comunicar melhor, vai produzir conhecimento, vai resolver problemas. Então, a escola precisa estar antenada com essas tecnologias que fazem parte da sua realidade. E o papel da escola nesse contexto é estimular essa reflexão, essa análise aprofundada, que inclui, inclusive, as tecnologias digitais de informação e comunicação. No caso específico da área de língua portuguesa, a gente tem os gêneros, né? A base do trabalho de língua portuguesa é por meio dos gêneros textuais ou discursivos, como prefiram chamar, considerando o texto, né? Já lá nos PCN, os parâmetros curriculares nacionais, o texto é o elemento central. Então, os gêneros, né, que são as organizações dos textos, eles vão ser considerados na prática, sendo que a gente não pode perder de vista os novos gêneros, né? Esses que estão cada vez mais presentes no cotidiano dos alunos, são multissemióticos, são multimodais. A gente tem, por exemplo, a videoanimação, podcast, né? A gente tem os vlogs, então são inúmeros gêneros, e a escola precisa considerar esse trabalho. E aí, quando a gente pensa especificamente nas competências da área de linguagens, né? A grande área onde se insere a língua portuguesa e a produção de texto, eu destaco duas habilidades que a BNCC aborda, que é a terceira, ela fala o seguinte: utilizar diferentes linguagens, né? Não apenas a verbal, mas a corporal, a visual, a sonora, a digital. Então, a BNCC, ela pede que a gente trabalhe isso em sala de aula com o aluno. Essas diferentes linguagens e que leve a um diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação entre eles. E também a sexta competência, que é compreender e utilizar tecnologias digitais, né, as TDI, que vamos chamar aí, para se comunicar por meio de diferentes linguagens. Então, a ideia é partir da tecnologia para aprimorar suas práticas sociais. Então, é algo muito contextualizado. Professora Cláudia, qual é a importância de se contemplar as produções multimodais em um livro didático? Então como a Jaciluz acabou de falar, né? A BNCC ela aponta para a importância de trabalharmos gêneros textuais, não só aqueles gêneros tradicionalmente trabalhados pela escola, de acordo com as nossas últimas diretrizes curriculares, né? Mas a BNCC atualiza esses textos, na medida em que hoje nós vivemos uma sociedade letrada e uma sociedade em que muitos novos textos surgem sob influência das novas tecnologias de comunicação e informação. Então, se nós queremos formar um estudante que esteja preparado para viver no mundo, né, sendo alguém participativo, sendo um cidadão capaz de entender a sociedade em que vive, capaz de intervir, né, no seu próprio futuro e no futuro da comunidade em que vive. É fundamental prepararmos esse aluno para a sociedade que existe, para os tipos de texto que podem ser lidos ou que circulam e que podem ser escritos nessa sociedade. Por isso, então, é fundamental trabalhar esses gêneros multimodais. Hoje, né, se fazemos uma compra, muito comumente fazemos essa compra acessando um site, né, ou acessando um link. As crianças estão expostas desde muito pequenininhas, elas estão expostas a toda essa produção. Hoje é mais fácil uma criança, por exemplo, ter acesso a um programa de culinária voltado para a criança, ter acesso por meio de um tutorial do que propriamente de um livro de receitas. Então, a inclusão desses gêneros multimodais é fundamental para que a escola se atualize, para que a gente forme um aluno, é a escola formando um aluno para a vida fora da escola, né? Daí essa importância.
Agora, para você, professora Jaci Luz, a coleção Akpalô, Leitura e Produção de Texto, inclui mapas mentais, um recurso bem atual. Como eles são utilizados no livro? Fernando, os mapas mentais são um recurso visual que também vai dialogar com essa proposta da BNCC. A BNCC ela trata do uso de mapas conceituais. E qual é o objetivo desses mapas? Ele é utilizado como uma forma de recordar as características dos gêneros estudados na unidade. Então, depois que o aluno leu cada gênero, estudou, né, fez questões interpretativas sobre esse texto, né, que está organizado em um gênero, ele vai recordar as características do gênero que ele vai produzir depois. Né? Então, esse mapa mental ele é organizado por meio de um esquema com palavras-chave que o aluno vai completando. Então, eu vou dar um exemplo lá que a gente tem no livro, o poema visual. O poema visual, ele abre a unidade, a oficina de produção de texto, aí vem uma pergunta na seção de recordar, e aí, lá a gente tem as palavras-chave, por exemplo, autor, cores, disposição, estrofes e por aí vai. E aí nós temos embaixo lacunas em que o aluno tem que completar essas palavras-chave para compreender o gênero. Então, quando ele vai completando essas palavras-chave, ele vai vendo, por exemplo, que o objetivo do poema visual, ele é composto, o poema visual ele é composto para ser visto, além de ser lido. Ele usa o eu lírico, né, que é a voz do poema, e por aí vai. Então, o objetivo desses mapas não é estruturar, formatar as características do gênero, mas dar uma ideia, uma noção para o aluno, sumarizar as principais características de cada gênero para que o aluno possa recordar antes de produzir. Então, ele vai saber que, por exemplo, no caso de um poema, ele tem que compor o poema em versos e em estrofes, que geralmente os poemas são compostos assim, né? Então, que no futuro ele também possa consultar esses mapas mentais para uma consulta rápida, de modo que ele possa relembrar as principais características. Preciso fazer um poema visual, peraí, ele tem que ter, as imagens formam palavras, né? Se transformam a organização das palavras vira imagens, ele tem o eu lírico no lugar, né, do que a gente chamaria do autor, é a voz do poema, então ele vai recordar e vai produzir o texto, qualquer que seja ele, né? No caso aqui o poema visual. Agora, professora Cláudia, fala um pouquinho sobre a evolução dos volumes ano a ano e como essa gradação é importante para a consolidação do trabalho com as habilidades previstas pela BNCC. Sim, na verdade é fundamental a importância de um livro didático. Uma das importâncias desses materiais que a gente escreve está exatamente nessa condição que a gente tem de ver o todo e estabelecer uma gradação pedagógica, né? Os livros, eles têm um encaminhamento pedagógico das aulas, eles fazem uma sugestão desse encaminhamento e percebendo exatamente nesse encaminhamento a importância de se trabalhar a evolução do aluno, a progressão do conhecimento dele. Isso é feito na Akpalô, leitura e produção de texto, claro que com base naquilo que é estabelecido pela BNCC, né? A Base Nacional Comum Curricular, ela estabelece aquelas habilidades, aquelas competências e habilidades que são específicas para cada nível de ensino, né? No caso das habilidades que são direcionadas a cada um dos anos do ensino fundamental, dos anos iniciais do ensino fundamental, como é o caso do público aqui a Akpalô Produção de Texto se destina. Então, seguindo a BNCC, a gente tem uma série de conteúdos que são previamente estabelecidos, né, conteúdos pré-estabelecidos e que vão nos ajudar a criar o sumário do livro, vamos dizer assim. Só que não basta uma lista de conteúdos, um livro não é uma lista de conteúdos, né? O livro, na verdade, ele projeta esses conteúdos pedagogicamente. Então, é fundamental a gente ter exatamente essa perspectiva da progressão,
né? É importante também a gente entender que esse é o processo de aprendizagem de maneira geral. Toda aprendizagem ela tende a ser circular. A gente retoma o que sabe, aprofunda, retoma novamente, reconstrói, aprofunda, né? É um processo dialético. Então, o material que a gente produz é um material que tem como princípio essa ideia de que toda aprendizagem, então, tem que representar esse processo de evolução e aprofundamento. Professora Jaciluz, as oficinas de produção de texto, o coração do livro, são organizadas em etapas. Como isso contribui para que o aluno desenvolva a capacidade de escrita? Fernando, as oficinas são realmente a parte mais bacana, né? O destaque que a gente faz. Toda unidade, cada unidade, ela vai se desenvolvendo para chegar no ápice, que é a oficina de produção. Afinal de contas, a gente está falando, né, de uma coleção, né? Aqui falou, uma coleção de produção de texto. E eu, a Cláudia, a Ludmila, a Priscila, que somos as autoras, pensamos com muito cuidado em cada uma dessas oficinas. Essas oficinas elas vão se organizar em algumas etapas que a gente chama de conhecer ou recordar, eu vou falar um pouco de cada uma delas, planejar, produzir, revisar e compartilhar. Então, primeiro o aluno conhece ou recorda o gênero que ele já viu na unidade ou conhece um gênero novo que tem a ver com aquele gênero que ele já estudou. Depois ele planeja, tem um passo a passo de como ele deve planejar, ou seja, rascunhar a produção de texto. Depois ele vai, de fato, produzir esse texto. Mas é muito importante que ele próprio revise, ou que ele troque com um colega, ou que seja em dupla, para ele próprio já evitar os erros, os problemas, né, que ele pode encontrar ali, para depois compartilhar esse texto. Então, o objetivo é que ele produza e que esse texto circule. Então, há um compartilhamento. Por exemplo, se ele vai produzir um vlog de uma receita, que é um dos gêneros lá, esse vlog, esse vídeo, né, ele pode ir para o site da escola, ele pode ir para a plataforma de streaming. Então, para que, de fato, aquilo que ele produziu tenha um objetivo, a circulação. E aí, o que acontece? Quando ele, por exemplo, vai fazer, depois que ele recordou a estrutura, né, por meio do mapa mental, estudou de modo detalhado, esse passo a passo vai organizar para ele, tem que ter essa característica, não posso esquecer que, por exemplo, a receita tem que ter as instruções, tem que ter o modo de preparo, né? E aí, esse tipo de produção, a diferença que eu acho que é importante destacar, no caso lá do conhecer e do recordar. Então, por exemplo, se na unidade ele estudou a receita, na produção, ele vai produzir uma receita por escrito, mas ele também vai transformar essa receita em vídeo. E essa receita em vídeo, pela própria limitação do suporte, né, do livro impresso, ele não tem como ali ter o exemplo, né? Mas a gente indica links, por meio de links, indica sites onde o aluno vai assistir a um exemplo de uma receita em vídeo, por exemplo, para aí conhecendo, ele depois vai planejar, vai produzir, né, vai gravar esse vídeo e compartilhá-lo. Então, é sempre um caminho aí, né? É necessário que a nossa ideia, partindo da concepção do interacionismo sociodiscursivo, é montar a sequência didática. Então, tudo tem um caminho para que o aluno chegue no ápice, que é a produção do texto. Mas antes, tendo lido, tendo conhecido, e tudo com base nos gêneros textuais, com base nos textos. Professora Cláudia, de que maneira a coleção Akpalô favorece o trabalho interdisciplinar? Fernando, esse é um aspecto que é caro à aprendizagem, né? Que tem que ser querido pelas escolas, tem que ser querido pelos projetos pedagógicos. O conhecimento é algo, vamos dizer assim, inteiro, global, na medida em que o conhecimento é compartimentalizado numa série de áreas de conhecimento ou de matérias na escola. Isso, de alguma forma, artificializa a aprendizagem. Portanto, cada material que favorece
o trabalho interdisciplinar, na verdade, favorece essa ideia de que o conhecimento, todo conhecimento é integrado. E para fazer a leitura de um texto é tão fundamental a gente ter alguns conhecimentos da área de ciências quanto da história, ou ter uma condição de ler quantidades, né, dados numéricos. Então, enfim, foi pensando nisso que nós criamos uma coleção que é organizada em unidades temáticas, porque o tema favorece essa integração. Na medida, então, que nós temos um capítulo destinado a trabalhar textos que têm um caráter científico, né? Por exemplo, uma unidade sobre meio ambiente. Então, essa unidade favorece o trabalho com artigos de divulgação científica, tanto quanto com campanhas de conscientização sobre a importância de cuidarmos do meio ambiente, né? E dessa forma, a gente faz com que, na verdade, o ensino seja significativo para os estudantes, né? Ele está estudando temas, ele está aprendendo a pensar sobre temas diversos, seja pensar sobre si mesmo e o seu lugar no mundo, né? Pensar sobre a sua identidade, a sua relação com a comunidade em que vive ou com a sociedade brasileira em geral. Então, os temas relacionados à identidade, tanto quanto os temas relacionados a meio ambiente, tanto quanto os temas relacionados à produção artística diversas, né? Enfim, na medida, então, que se trabalha com essa perspectiva de temas geradores de discussão, essa discussão favorece o trabalho interdisciplinar. Agora, para você, professora Jaci Luz, que contribuições a obra oferece para as práticas de linguagens no contexto atual? Fernando, essa obra, ela parte, né, ela é toda feita com base na BNCC. E a BNCC, para os anos iniciais do ensino fundamental, ela estabelece como campos de atuação, são 4 campos: o de vida cotidiana, da vida cotidiana, o artístico literário, o das práticas de estudo e pesquisa e o da vida pública. Então, os gêneros, eles têm a ver com esses campos de atuação. Então, se a gente pensa, por exemplo, um bilhete, um convite de aniversário, a gente pensa no campo da vida cotidiana. São gêneros, são textos que o aluno lida cotidianamente e ele vai ver isso no livro. O livro, a ideia é dar condições ao aluno de saber produzir, de saber ler, dar instrumentos, ferramentas para o aluno, para que ele, ao conhecer o texto, conhecer aquele gênero, ele saiba produzi-lo, saiba utilizá-lo em suas práticas cotidianas, não apenas na sala de aula. Então, é pensar nessa formação do aluno para a vida dele, como um cidadão mais crítico, mais consciente. Professora Cláudia, o que significa leitura e interpretação de texto nos dias de hoje? Significa, Fernando, um desafio que a escola deve abraçar há décadas e, mais do que nunca, deve se empenhar em realizar agora. Nós temos um processo de evolução das diretrizes curriculares brasileiras que reconhece a importância de fazer com que se forme um estudante capaz de ler, interpretar, escrever um texto, que se torne capaz de falar, de se expressar oralmente, de se expressar por meio de canais digitais, né? Por quê? Desde a publicação dos parâmetros curriculares nacionais na década de 90, agora com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, né? Se tem a clareza de que nós vivemos, então, numa sociedade letrada e que desenvolver essa capacidade de interpretar o mundo, né, de se posicionar em relação a ele, é fundamental, né? Portanto, aprender a ler, a interpretar, a escrever, a falar hoje é o passaporte que nós podemos, de alguma forma,
né, disponibilizar ou desenvolver nos nossos alunos, né, essa competência que vai fazer com que eles possam crescer como cidadãos brasileiros e que possam aprender a ser felizes e a buscar, inclusive, a felicidade coletiva, né, com a força que tem, seja pela palavra lida, pela palavra escrita, pela palavra falada, né? Esse menino ele tem que aprender a ter voz, a ler as diferentes vozes que existem, né? que vêm dos textos que ele lê e a expressar a sua própria voz, né? Por meio de, né? Como eu falei, da fala, da escrita ou por meio de produções diversas. Então é um compromisso com a vida, é um compromisso com o futuro. Quais contribuições a obra oferece para os docentes em face das mudanças previstas pela BNCC? A BNCC, como eu havia dito, ela fala sobre, ela bate muito nessa tecla, né, das tecnologias, dos gêneros atuais. Então, esses gêneros, eles estão pautados nas esferas digitais. E as habilidades solicitadas pela BNCC, elas vão ser indicadas no livro. Então, a obra vai contribuir dessa forma para os docentes, quando eles vão trabalhar com cada gênero, com cada seção do livro, tem lá elencadas quais habilidades da BNCC são relativas, estão sendo acionadas naquele momento, naquele trabalho. Isso em cada questão, em cada texto, em cada gênero produzido. Então, a gente teve esse cuidado, né? Nós, as 4 autoras, tivemos esse olhar atento, porque é um livro feito por professoras para professores, né? Então, a gente tem a prática da sala de aula, nossa vivência, a gente sabe, né, quais são essas demandas, e aí, por isso também, além de elencar as habilidades da BNCC, a gente faz comentários ao longo de todo o livro para mostrar, né, de modo a auxiliar o professor, pensando mesmo nessa prática de sala de aula. Por quê? Justamente para isso, para que o livro contribua muito mais do que para que o aluno saiba produzir um texto, mas para que ele saiba ter ferramentas, que ele adquira ferramentas para ter mais desenvoltura em sua prática cotidiana, no dia a dia, com a sua família, na escola, na vida pública, em todas as esferas de atuação. Professora, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Vocês gostariam de deixar alguma consideração final ou alguma mensagem para quem nos assiste? Sim. Bom, mais uma vez, Fernando, agradecer mesmo a participação. É fundamental termos essa interlocução. Eu posso dizer, inclusive, que nós somos uma equipe que produz materiais didáticos há alguns anos. O nosso trabalho com a Editora do Brasil também é um trabalho bastante extenso. Nós temos aí a que falou hoje, que é um material didático destinado aos anos iniciais do ensino fundamental, mas nós temos o mesmo material de produção de texto destinado aos alunos dos anos finais do ensino fundamental, que é a coleção A Poema, produção de texto, assim como o mesmo material de produção de texto para o ensino médio, seguindo a mesma perspectiva pedagógica. Portanto, agradecer esse espaço de interlocução e dizer que nós estamos aqui à disposição das escolas que nos assistem, à disposição dos professores que nos assistem, porque, de alguma forma, né, na medida em que a gente tem esse espaço de conversa, a gente tem um espaço que ajuda de alguma forma, trilhar, né, esse caminho que temos como educadores. Então, muito, muito obrigada, né, e até uma outra oportunidade. Bom, eu quero agradecer pela oportunidade, Fernando, a gente está aqui, agradecer toda a equipe que nos deu suporte para essa conversa. É uma conversa muito necessária, a BNCC é um tema que tem sido muito discutido, as tecnologias digitais estão aí cada vez mais
sendo utilizadas no nosso dia a dia. Então, é muito importante que a gente, como formador de professores, a gente possa contribuir por meio do livro didático para auxiliar nessas práticas de sala de aula, pensando nisso, fazer realmente alunos mais críticos, mais conscientes da sua realidade, que saibam atuar, que adquiram o conhecimento, construam, elaborem esse conhecimento para se beneficiar, para serem pessoas melhores, para saberem ter mais desenvoltura nas suas práticas sociais. Agradeço muito. Professora, muitíssimo obrigado pela presença. Eu fico por aqui. Fiquem ligados e nos sigam nas nossas redes sociais. Até o próximo programa. Tchau.